Bom, aula 12, eu vou continuar o assunto iniciado na aula anterior. Eu vou focar nessa aula, né, exclusivamente sobre a parte agrícola da cadeia sucroenergética, né? Tanto que o título está escrito aqui, Cultura Canavieira, né? Vamos que está compartilhando. O que eu tinha comentado nas primeiras aulas dessa disciplina? Que a escolha da biomassa se deveu a vários motivos, né? Pode falar, né? Questão custo, né? Custo de produção, do manejo do solo, questão, o custo, a facilidade, né? De transporte, né? O custo logístico, armazenamento, etc., né? Até alcançar aí o custo final do produto. Então, um dos motivos do sucesso da cana-de-açúcar como a principal fonte de açúcar, açúcar refinado no mundo, é devido aos custos, né, que incidem em toda a sua cadeia, né, a questão do manejo, né, visto que pode se comparar aí, né, o rendimento, né, da cana, né, desculpa, a produtividade da cana no campo, em comparação a outras fontes de açúcar. Quando eu falo açúcar, né, falei agora há pouco açúcar refinado, né, que a maior parte do açúcar utilizado no mundo é o açúcar refinado, aquele açúcar contabilizado, né, que é como commodity. Né? Depois eu até posso comentar sucintamente, né, sobre os tipos de açúcar, mas vamos falar assim a grosso modo. Então, por exemplo, né, apesar que na safra 2021, 2022 está prevista uma quebra da safra, né, devido aí a uma estiagem que tem sido mais prolongada do que o normal, né, na região centro-sul do Brasil, produtividade da cana, né, no Brasil tem sido em média aí de 80 toneladas por hectare. Se pega em torno aí de, vou ser bem otimistas, 15% da composição da cana for açúcar, né, bem mais para frente, eu nem vou falar mais em porcentagem, eu vou falar em outra unidade, né, que é o ATR, açúcares totais retornáveis por tonelada de cana. Se colocar um 15%, que é até um valor assim até superestimado mas só para ter uma referência, multiplicando, né, as 80 toneladas por hectare por 150 quilos, né, o zero, vamos colocar 0,15%, aí fazendo o cálculo assim por cima, vai dar em torno de 12 toneladas, isso, 12 toneladas de açúcar por hectare. As outras fontes de açúcar, por exemplo, na Europa é muito comum a produção da beterraba branca, uma espécie de beterraba, que no Brasil eu nunca vi, né, acho que nem produz, ela possui uma produtividade muito mais baixa, tá? Quando fala assim a planta, né? Assim, até que é alta, né, comparando outras culturas agrícolas, mas em comparação à cana ela é muito mais baixa. E nos Estados Unidos utiliza-se muito o milho como fonte de açúcares, né? Aí pega lá o amido do grão do milho, converte, né, o amido em glicose, mas mesmo assim a quantidade de açúcares em quaisquer biomassas por hectare é muito menor que o da cana. Aí conta o custo de produção, o custo do processamento, né, a produtividade na indústria, enfim, né? Porque, por exemplo, a cada uma tonelada, vamos supor, a cada 1.000 quilos de açúcar na planta que entra na usina, é convertida em, sei lá, 950 quilos de açúcar lá que vai para o armazém, né? Para o armazém lá onde fica estocado. Dando esse exemplo aí, 95% de eficiência. Aí tem que ver isso também. A questão da facilidade e dificuldade de processamento, né, visto que o açúcar, desculpa, a cana-de-açúcar, né, é uma cultura açucarada, né? Só lembrando lá os diagramas que eu mostrei nos primeiros vídeos, né, sobre os tipos de biomassas, né? As que possuem açúcares diversos, né, mono, di ou polissacarídeos, são as matérias-primas açucaradas, amiláceas e celulósicas, né? Mas as celulósicas não são usadas para a produção de açúcar como alimento, né? São apenas as amiláceas e as açucaradas. E a produção, né, de açúcar por matérias-primas amiláceas, ela é mais trabalhosa e muitas vezes mais cara também. Mas aí tem outras questões, que é a questão da qualidade, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Então, com o tempo, né, houve o progresso, né? Na verdade, sempre foi a cultura predominante na história
a principal cultura agrícola para a produção de açúcar, né, como alimento. Só que até século XVIII, talvez século XIX, né, não tinha o conceito de açúcar refinado, até onde eu sei. Então, era como se fosse o açúcar mascavo de hoje, né? Só que com o tempo, né, o controle foi melhorando a qualidade, né, do processamento, a qualidade do produto final, e aí apareceu o açúcar refinado. Aí mais para frente eu vou falar para vocês o porquê disso. Não apenas, não envolvendo apenas a questão da qualidade e da conservação do produto. Tem outros aspectos por trás. Então é isso. Por que que consolidou, né, a cana, a beterraba branca, o milho como as principais culturas agrícolas usadas para produzir de açúcar no mundo? Tudo isso que eu falei, a questão custo, manejo, facilidade de manejo, etc., né? E, por exemplo, né, vocês sabem, né, no Brasil, né, foi introduzido pelos portugueses, começou primeiro no estado de Pernambuco, né, melhor dizendo, capitania de Pernambuco e capitania de São Vicente, né, atual estado de São Paulo. Tanto que uma das primeiros engenhos do Brasil, né, engenho São Jorge dos Erasmos, as ruínas estão atualmente na cidade de Santos, né? Na época era nas proximidades aí de São Vicente, né, que foi o primeiro núcleo urbano do Brasil, né, primeiro distrito, né? Muitas vezes há uma confusão, né? Fala que é Salvador, mas Salvador acho que é oficialmente a primeira cidade, né? Mas isso é história. Então, o que vocês estão vendo aqui, até poucos anos atrás, o manejo dos canaviais era puramente manual. Mas vamos falar sobre algumas coisas antes. O que eu falei no vídeo anterior, né, que não houve avanços significativos na cultura canavieira, nem na indústria até o século XIX. E quando fala avanços, é aumento da produtividade, ambos os lados, né? Até mostrei uma tabela, acho que era essa aqui, né? E a partir de 1920 houve uma necessidade, mais ou menos nessa época, né, mas houve uma necessidade de abrir centros de pesquisa, né, para melhorar significativamente, aí, aumentar a produtividade em ambos os lados, né, agricultura e indústria. E com isso, foram, juntamente, né, com o aumento da produtividade, foram abrindo novas áreas para a produção de cana, né? Porque sempre na sua história o Brasil sempre exportou açúcar, tá? E com a abertura de novos mercados, crescimento econômico de alguns países, né, etc., atualmente, principalmente pela China, que houve a expansão da cultura canaveira no Brasil recentemente, né, pois até então era só produzido em estados como São Paulo, Rio, Zona da Mata Nordestina, depois foi expandido para o interior de São Paulo, vocês viram aí em alguns estados, os 3 estados da região centro-oeste, Triângulo Mineiro, norte do Paraná, mas isso aí foi mais tardio, né? E que mais? E a colheita da cana não mudou muito, né? Então era o quê? Você planta a cana, mais ou menos um ano depois, ela fica lá numa altura de 2, 3 metros, mais ou menos, e a pessoa coloca uma roupa toda fechada, né? Blusa, calça, né? Porque a folha da cana, né? A folha verde, ela é bastante urticante, né? Bem desagradável. Então, e mesmo com o tempo, né, a folha virando palha, né, a palha é incômoda também, mas a folha verde, na minha opinião, experiência própria, é pior. Então há um desconforto, né, na sua colheita, né, o esforço, né, porque a cana é uma matéria-prima dura, né, porque ela é bem fibrosa. Então aplica-se uns golpes de facão, né? Uma coisa é você cortar umas poucas canas e acabou, né? Outra coisa totalmente diferente é ficar o dia inteiro lá envergado, né, numa posição assim que é nada ergonômico, né? É, aquela posição tal que comumente as nossas mães reclamariam, né? Ah, vai dar problema na coluna, e dá mesmo, né? Então tem muitos relatos aí de pessoas que tiveram problemas ortopédicos, de estafa, tá? Por quê? Porque muitas vezes está no ambiente muito quente, além, né, do risco, né, de presença de aranhas, de cobras, enfim, né? Porque também no passado, né, plantava-se canaviais perto da mata nativa, né? Então, você imagina o que poderia acontecer. E não havia tanto cuidado como tem hoje, né, de distanciamento das mudas, tá? Então, muitas vezes utilizavam escravos, né, índios capturados para plantar cana. Então, não havia esse cuidado, assim, de plantar. Então, muitas vezes, a questão de economia de espaço, vão plantar mais adensado possível, mas a questão de
cultivo muito adensado, é que a produtividade por cana cai bastante. Tá? Isso é complicado, daqui a pouco eu falo por quê. Então, há um cuidado acerca do distanciamento, né? Porque, para quem não sabe, né, a cana é um rizoma. Então, é um caule, né? Com vários botões, vários brotos, e aí você pode cortar numa distância média entre os brotos, né? Ficando pedaços um pouco maiores aí que a palma de uma mão. Faz um buraco aí de uns, sei lá, 30 centímetros, talvez 30 centímetros, acho que é muito, né? 30 centímetros no máximo, uns entre 20 e 30 centímetros, planta, mas certifica-se de uma que tem que ter uma distância aí, o agrônomo geralmente informa, né? Claro que depende muito do cultivar, né? Quando eu falo cultivar é a variedade, da variedade da cana, porque atualmente, né, nos dias de hoje, né, até a diferença até mesmo se um cultivar ele vai passar por colheita manual, colheita mecanizada, há diferença também de distância. Quando falo distância, é distância lateral e também distância de uma fileira para outra, porque colheita mecanizada tem que ter uma certa distância para passar os pneus, né? Porque os pneus ou no caso aí, né? Porque a colheitadeira do lado é um caminhão, né? Um caminhão, os pneus e geralmente colheitadeira, se não me engano, não é pneu, é esteira, né? Mas tem que ter o espaço para rolagem, né? Para que não haja aí o que chama de compactação do solo, que é um problema complicado aí que mais para frente eu comento melhor. Então é isso. Então o distanciamento, né, lateral e também frente e atrás, né, da, das mudas, né, de cana, ela assim pode variar de acordo com o cultivar, com a geografia do local, relevo, solo, clima, enfim, né? Tem muitas variáveis aí, geralmente quem informa isso é o agrônomo. E que mais? É um cuidado que começou a se ter bem mais recentemente, né? Vamos colocar em 1920, mais ou menos, com os centros, os adventos dos centros de pesquisa, dentro e também fora das universidades. E fora das universidades, tem institutos de pesquisa associados às próprias empresas, né? Por meio de cooperativas, onde cada empresa dá uma contribuição e os resultados das pesquisas podem ser utilizados por elas mesmas, né? Então, muitas vezes a pesquisa, né, se for uma pesquisa, nesse caso que é uma pesquisa prática, ela visa, né, obter um maior rendimento a longo prazo. Então, no caso, não é um gasto, é investimento em pesquisa, né? Visando aí o aumento do rendimento a longo prazo. Às vezes, né, as pesquisas também são financiadas pelo poder público, né? Atualmente tem, por exemplo, a rede Ridesa, que é uma rede interuniversitária, né, composta por várias universidades, onde tem vários centros de pesquisa na área do cultivo da cana, né, de cultivares de cana. E atualmente, né, apesar que apenas alguns cultivares detêm aí a maior parte da produção nacional, né, mas podemos dizer que tem aí centenas, talvez milhares de variedades aí disponíveis aí nos bancos de germoplasma, né, nos laboratórios, tá? Que são utilizados aí para as pesquisas ou para pesquisa em laboratório ou no campo, né? Enfim. E como tinha comentado anteriormente, né, o grande desafio, né, da cana é que a pesquisa em cima de um determinado cultivar é uma pesquisa demorada, né, porque a vida útil, assim, ideal, né, da cana é de 5 anos. Você planta, colhe, né, corta a cana, rebrota, corta, aí recomenda fazer o que chama de renovação do canavial depois de 5 anos, né. Infelizmente, às vezes, as empresas, né, que detêm aí o setor agrícola, às vezes, infelizmente, não tem o recurso naquele momento, e aí colhe a sexta vez, né? Fica 6 anos, e geralmente no ano 6 a produtividade cai. Por isso que é interessante fazer a renovação do canavial, que é arrancar a raiz velha e colocar os pedaços novos, né? E aí, às vezes, né, já vi relatos aí de fazenda com colheita no 7º ano, tá? E aí imagina, né, que houve uma queda considerável da sua produtividade. E aí tem outros problemas que ocorreram, né? É uma longa história. Então, e foi assim, né? Aí houve aí a introdução, né, de programas de estímulo à produção de etanol, por exemplo, na década de 70, o Proálcool, né, visando o aumento da produção de etanol em substituição à gasolina, né?
mesmo que parcial. E aí novas frentes foram surgindo, como na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, Araraquara, talvez aí Jaú, por ali no interior de São Paulo, norte do Paraná, Triângulo Mineiro também. Né? E mais depois aí, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e assim vai, né? Que mais? Só que aí, lá para a primeira década do século XXI, né, de período entre 2000 e 2005, mais ou menos, começou-se as discussões acerca das queimadas, porque a queimada é uma tática, né, que é muito comum, né, por parte dos indígenas, né, para alguns indígenas, né, desculpa, eu falo alguns porque eu não sei que são de todas as etnias, que consiste em colocar fogo no mato, né, na vegetação, né, para que chama de limpeza do terreno, né? Só que, claro, né, causa lá um grande problema ambiental, às vezes o fogo passa do controle, aí tem a questão da fumaça, da fuligem, né, do desconforto que causa principalmente quando a fumaça e a fuligem chega nas cidades, né, porque muitas vezes o canavial é plantado até no perímetro, perto do perímetro urbano. Então, por muito tempo isso era normal. Ainda mais, né, colocando fogo justamente em uma época de estiagem, né, a partir de início da safra mesmo, né? Abril, maio até outubro, novembro, né? Dependendo do local, dependendo da safra, da região e da safra. Então, iniciou-se uma campanha, né? Uma conscientização para diminuir até acabar, proibir, né? As queimadas. Que eu tinha comentado no vídeo anterior, né? Que em torno de 10% da massa da cana é palha, mais ou menos. Mas, em compensação, um terço do poder calorífico que existe na cana está na palha. Um terço está na palha, um terço está no bagaço, um terço está nos açúcares, né, que depois são convertidos aí em etanol, embora o açúcar, né, a glicose, a sacarose são combustíveis, né, possui poder calorífico, enfim, né? Mas essa é uma outra história, né? É uma história até curiosa, né, porque assim, às vezes fala em incêndio em terminais e armazéns, né? E em vez do fogo retardar, em vez do açúcar, né, retardar o fogo, ele propaga. É difícil, mas é combustível, né? Você colocar lá numa caldeira, lá um pouquinho de açúcar, ele queima, tá? Fica aquele cheiro de caramelo queimado, mas queima. Então, assim, até poucos anos atrás, o manejo dos canaviais era puramente manual, né? Colhia-se em média aí 6 a 8 toneladas de cana por pessoa, né? Há relatos de gente conseguindo 10, mas aí tem a questão de saúde que eu falei anteriormente, né? E, como falei antes também, né, as queimadas permitiam aí facilitar, né, a colheita, porque ao andar, né, na cana, né, ficava só os toletes de cana. E era uma queimada controlada. Tinha que ser uma queimada controlada, porque se passasse do controle dentro da própria fazenda, não queimaria, não queimava apenas a palha e as folhas. Queimava, iniciava também a queima, a combustão da própria cana. E aí tem um fenômeno chamado exsudação, e até vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar aqui esse slide, eu vou escrever para vocês. É um termo não muito comum, né? Assim, para algumas pessoas, e confesso que também para mim não era, mas esse pessoal que tem mais interação aí do ramo agrícola, já ouviu falar dessa palavra aqui. Peraí, esqueci de compartilhar. Falo aí e esqueço de compartilhar, né? Peraí, gente. Ou não, isso aqui... Não compartilhei mesmo. Quer dizer... Espera só um pouquinho, gente. Eu estou confusa. Tá, compartilhei sim. Exsudação, desculpa, eu não sei como é que se fala. O que é isso? Durante no fogo mesmo, as temperaturas, né, dentro do canavial são altíssimas. Então, assim, além da fumaça, o calor afugenta os seres vivos, né? Normal, os animais, as cobras, as aranhas, etc. E aí, né, dentro da chama, né, a temperatura é altíssima, é tão alta que há uma expansão, né, da casca da cana a ponto de estourar. Então, a exsudação seria o quê? A formação de trincas
com consequente evaporação da água e até mesmo evaporação dos açúcares, tá? Isso gera, claro, uma queda na eficiência, né? E então o que acontece, né? Colocava-se fogo no canavial, tinha lá um pelotão, né, de corpo de bombeiros do próprio canavial, né, para controlar o fogo, para que não vá nas fazendas vizinhas, né, na vegetação, na zona urbana, na estrada, etc. Né? Pedia-se autorização, né, para o poder público, na época que os estados em geral autorizavam, né, e depois chegava, né, no dia seguinte, por exemplo, né, o pessoal chegava e cortava, né, a cana bem na base, bem rente ao solo, né? Por quê? Porque, em geral, né, a concentração de açúcares é maior perto do solo, tá? Mas mais para frente explico com maiores detalhes. Então, cortava-se bem na base, né, e depois de uns meses havia rebrota, né, exatamente no próprio local, né, onde foi cortado. E até aí, né, não tinha lá o problema do pisoteio, né, que é típico da colheita mecanizada, né? Então, o pisoteio era apenas a passagem das pessoas, né, mas o peso das pessoas não comprometia com o solo, né? Mas, em compensação, os caminhões sim. Mas aí os caminhões, eles ficavam restritos às passagens, né, às estradas de terra, né, onde originalmente a cana não é plantada. Por que que eu estou falando tudo isso? Depois eu explico detalhes aí sobre as consequências da colheita mecanizada. Então, acontecia essa exsudação, né, onde havia perdas, né, de açúcares, e além da pessoa entrar num ambiente insalubre, né, com fuligem, um pouco de fumaça ainda, né, o ambiente assim bem, digamos, desagradável, né, para ficar aí o dia todo. Tá, então vou voltar aqui a compartilhar a apresentação, tá? E que mais? Com o tempo, alguns estados, né, dando destaque ao estado de São Paulo, onde é plantado quase 2/3 da cana no Brasil, foi criado lá um decreto, né, permitindo, proibindo, né, a queimada, mas aí foi feito de uma forma escalonada, né, levando em consideração a declividade do solo. Então foi criado um prazo inicial, né, um determinado ano, desculpa, eu não lembro que ano que foi, já faz um certo tempo, acho que 2007, não sei, e que proibiu primeiro a queimada em regiões cuja declividade média é de até 12%. Por quê? Porque dizem, né, os especialistas, né, em colheita mecanizada, que que a colheitadeira ela permite colher a cana com declividade de até 12%. E aí, mais para frente, se não me engano, 2012, não tenho certeza, proibiu, né, a queimada em declividades superiores a 12%. Aí gerou um desafio enorme, né? Por quê? Porque são regiões onde a colheitadeira, teoricamente, não chega. E aí, o que aconteceu com essas regiões com maior declividade? Em alguns lugares, a cana continua a ser plantada, mesmo com a proibição das queimadas. Em alguns lugares, a cana foi substituída por outras culturas, como eucalipto, né? Porque a usina, a indústria sucroenergética, ela consome um pouco de madeira também, né? Até há relatos aí que há caldeiras, né, que a iniciação, né, do trabalho a iniciação da caldeira se dá com madeira, eucalipto. Aí depois coloca o bagaço. Mas nada impede, né, durante a queima, colocar um pouco de eucalipto, né, de lenha, né, para promover a combustão e, por consequência, gerar energia elétrica, vapor, etc., né? Tá bom. E aí foi criado um cronograma, pelo menos no estado de São Paulo e outros estados também, não sei quantos, né, que foi proibindo, né, as queimadas, visando principalmente a questão ambiental, né? Então, vamos lá. Até poucos anos, o manejo de canaviais era puramente manual, não apenas a colheita, mas também a semeadura, o controle de pragas. Agora, a semeadura é algo desafiador ainda, tá? Porque, inclusive, há relatos aí de fazendas que desistiram da semeadura, né, do semeio mecanizado, tá? Porque ainda não há uma tecnologia dominada, há uma dificuldade no trabalho e tal, né? Da semeadura. Da colheita, não. Da colheitadeira, né? A colheitadeira é uma máquina de origem não de origem, né, mas a tecnologia de origem australiana, né, embora haja várias fábricas no Brasil, né, fabricando ela, tá? Acho que mais para frente vai aparecer, né, uma máquina de grande porte,
é cara, né? No mínimo aí um pouquinho mais de R$ 1 milhão cada. Por consequência aí uma manutenção cara também, né? Trabalha assim algumas horas já para fazer as manutenções preventivas, né? Porque se trata de uma atividade onde ocorre uma abrasão, né? O desgaste. Mesmo que as coletadeiras e sênia, os metais são bem mais duros que a cana, né? Com o tempo ele sofre degradação. Isso é natural em qualquer equipamento que envolve corte, amassamento, compactação, moagem, enfim, né? E o controle de praga, na verdade, é um pouquinho mais. Atualmente, né, eu acho que quase todos os canaviais ela é mecanizado, né? Que nem as outras culturas agrícolas, né? Que é despejar defensivos agrícolas, né? Às vezes até por aviões. Mas o grande desafio ainda está na parte da semeadura. Apesar que, como comentei agora há pouco, né? Como é que é a semeadura da cana? Tem lá os pedaços de cana, né? Você faz os buracos, se enterra, 20 centímetros mais ou menos, tá? Só que existe uma modalidade, até aparece aqui no final, né? Que são as mudas pré-brotadas, mais comumente chamadas de MPBs. Que aí é a mesma coisa que, por exemplo, que o eucalipto. Lá tem os viveiros, e aí tem o estágio inicial. A partir do momento que desenvolve até uma certa altura, aí conduz as mudas pré-brotadas para o solo, tá? Ao contrário do convencional, que a brotação é no próprio solo, né? A formação, né? A iniciação no próprio solo. Então, vamos lá. Atualmente são observados avanços tecnológicos na cultura canavieira, principalmente devido à sua mecanização, que trouxe diversos desafios ao setor. Com isso, houve a necessidade de novos espaçamentos entre as fileiras de cana, para a passagem, né, dos elementos móveis, né, que são esteiras, pneus, cuidados com o pisoteio, inserção do piloto automático na colheitadeira e caminhões para minimizar o pisoteio. O que acontece? A colheita mecanizada, isso aí qualquer cultura agrícola, né, quem trabalha com agronomia sabe, é zigue-zague, né? Alinhado, né, linhas paralelas, né, para extrair o máximo do produto, né, do produto agrícola. Às vezes deixa lá um pouquinho de cana, tal, que é possivelmente aí para fazer alguma pesquisa, alguma análise ou para renovação do canavial, né? Pegando principalmente canas mais desenvolvidas, né, as canas que desenvolveram melhor aí, visando aí a busca da maior produtividade. Só que no começo não havia essa cultura organizacional, esse cuidado no que tange ao pisoteio. Porque uma coisa é uma pessoa, sei lá, de 80 quilos passando pelo solo. Se o cara pisotear no ponto de estar onde vai ficar o futuro broto, possivelmente esse broto consegue, né, atravessar aquele solo duro depois da pisada do ser humano. Agora o problema é caminhão. Aí já não são 80 quilos, são toneladas. Aí o solo fica bem duro, tão duro a ponto do broto não conseguir vencer a dureza do solo, tá? E aí é um fator complicador. Então, no começo, né, apesar, né, da possibilidade de fazer a colheita certinho, né, em consonância aí a colheitadeira com o caminhão que vai recolher, que recolhe essa cana, mas na hora de fazer as manobras, né, não tinha esse respeito. Então, esse foi um dos motivos para a queda da produtividade na cana no processo de mecanização, tá? Primeiro, não tinha-se o respeito, ou o cuidado, desculpa, né? O cuidado com o pisoteio. Então, os veículos passavam por cima dos brotos, na hora durante as manobras, né, para mudar, né, o sentido, né, da cor da colheitadeira e do caminhão, né, durante as manobras do caminhão também. E também tinha a questão do desalinhamento, né? Por quê? Porque se estão disponibilizadas, né, espaços bem restritos para passar as esteiras e as rodas. E quando há um desalinhamento, um desajuste, as rodas acabam passando nos pontos onde vai ter a rebrota. E aí, por coincidência, né, depois de meses, ao ano depois, você vai ver naqueles pontos assim onde o pneu passou, não rebrotou, perdeu, né? E aí surgiram outros recursos tecnológicos por trás para dar um suporte.
Por exemplo, né, comunicação via satélite, tem uma usina no norte do Paraná que já faz isso, que é comunicação via satélite, colheitadeira e caminhão, para ter um mínimo desalinhamento possível. É uma tolerância de poucos milímetros, exatamente para evitar a questão do pisoteio. E aí alguém pergunta, não, por que não alarga a área para a colheita? Mas aí se alargar, vai perder a área, a produtividade cai. E aí, olha só que curioso, a produtividade caiu também por conta da necessidade de disponibilidade de espaço. Então tem a questão, né, da ausência da rebrota em alguns pontos, da decorrente ao pisoteio, mas também a necessidade de introduzir espaço, né, como se fosse trilhos ferroviários, né, para a passagem dos veículos. Tá? Isto é, da conversão da colheita manual para mecanizada, houve uma alteração significativa, né, no layout no campo, né, do layout do canavial, né, do espaçamento entre os pés. Tá? Aí, junto com ela também, né, algumas usinas já introduziram os VANTs, né, mais conhecido como drones, né, VANT é veículo aéreo não tripulado, em que permite observar, né, o canavial, né, algumas usinas tinham helicópteros, né, mas helicóptero é muito mais caro. E com o VANT permite observar o quê? Se tem alguma coisa, alguma falha, né, alguma inconsistência. Quando eu falo inconsistência, alguma região de não houve rebrota, ou presença de algum animal, uma carcaça, né, um cadáver de algum animal, ou presença até de pedras, uma carcaça metálica, qualquer coisa que possa contribuir aí para uma alteração dos resultados, do desempenho, né, até mesmo no choque, né, no impacto junto à colheitadeira ou caminhão, né? Não, caminhão não, desculpa, né, porque o caminhão vai passar, né, em trechos onde a colheitadeira passou antes. Tá? Então, assim, é a colheitadeira do lado do canavial, né? E o caminhão do lado do espaço vazio, né? Então começa, por exemplo, onde está passando uma estrada de terra. E aí depois ele termina aquela linha, começa a outra, e aí a colheitadeira continua a colher a cana, né? E o caminhão passa no trecho onde a colheitadeira passou antes. Então, para o caminhão não tem problema. A grande questão é para a colheitadeira, né? Aí, bom, falei, né? Inserção do piloto automático na colheitadeira, mas continua tendo uma pessoa tanto no caminhão quanto na colheitadeira. Então, para uma situação de emergência, né, apertar o botão vermelho. Então, olha só que desafiador. Primeiro, a questão do desalinhamento, né? Não pode desalinhar, né? E também para não ter desperdícios aí de tempo e de cana, né? Aí tem a questão da velocidade, né? Vocês sabem que qualquer aparato de corte, né? Você tem que cortar numa certa velocidade, você não pode cortar muito rápido, porque o produto, né, cortado, né, pode ficar com uma qualidade inferior. A gente pode imaginar, por exemplo, alguém cortando pão. Alguém cortando pão, né? Será que qual a diferença entre cortar o pão assim com corte imediato, como se estivesse pegando cutelo para cortar costela, ou pegar uma faca apropriada e cortar mais devagar? Vai ver uma diferença lá na textura da superfície, né? Da textura do produto. Com a cana é a mesma coisa. Se a cana colher muito rápido, ele pode surgir aí o que chama de cabelo de boneca. O que é o cabelo de boneca? Aquela superfície bem irregular, né? E com isso, o que que acontece, né? Ao invés de você cortar uma velocidade boa e sair bem rente, se você cortar muito rápido, ele fica irregular, gera trincas, gera fiapos, né? Por isso que fala o cabelo de boneca, né? Que é o nome que eles dão. A área superficial aumenta e aí fica mais rápido para estragar a cana, tá? Além do fato de você cortar muito rápido, né? A degradação, né? O desgaste, desculpa, degradação. O desgaste das facas, né? Do corte é acelerado. Então, ao controle da velocidade para preservar a matéria-prima e preservar, na medida do possível, a própria colheitadeira, tá? Os elementos responsáveis pelo corte da cana. Tá? E olha só o outro desafio também. A questão da altura, tanto em cima quanto embaixo. Né? Ainda não mostrei, né? Mas o que, que é o sácaro officinaro, a famosa cana-de-açúcar? É uma planta que é um caule, um rizoma, composto por folhas
Ele vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo, vai ganhando altura e vai surgindo as primeiras folhas. E à medida que vai se desenvolvendo, vai crescendo, as primeiras folhas secam e viram palha e vão surgindo outras folhas, né? E a energia consumida pela planta, no começo ela serve visando o seu desenvolvimento, né? No caso, o crescimento e a formação das fibras, né? Celulose, lignina, hemicelulose do bagaço das folhas e da consequência também da palha. E aí, a partir de uma certa altura, a partir de certo momento, aí no mínimo depois de uns 8 meses, inicia-se, não inicia, né? Na verdade, inicia-se até antes, mas é o início assim, da consolidação dos açúcares, porque o objetivo principal da cana é obter açúcares, no caso, glicose e sacarose. E aí, inicia-se o aumento da concentração dos açúcares na planta, né, que eu falo que é fixação, devido à consolidação do crescimento, do desenvolvimento da cana. Nada impede de ela crescer mais um pouco, mas vai ser uma velocidade menor. Então, ela inicia a formação de uma reserva energética para ela. Que nem, por exemplo, a batata, a reserva energética da batata é o amido, da mandioca também. Aí, no caso da cana-de-açúcar, são os açúcares aí fermentescíveis, né? Que são a sacarose, glicose, podem ter traços de frutose. Eu só falo glicose e sacarose, mas pode ter traços de frutose também. Então é isso. Aí chega lá no oitavo, nono mês, começa a ter uma predominância da produção do açúcar pela planta. Claro que inicia-se na base, né? Porque a planta começa na base, né? Então fica retido na base, depois vai retendo aumentando a sua altura, né? Então você pega, por exemplo, uma cana consolidada e cana de 1 ano, você colhe a cana, aí a base está bem açucarada, o meio também. A questão é a altura, é o que chama de cabeça, a ponta, enfim. A ponta, né, naturalmente, né, tem caldo, mas tem pouco açúcar. Então, as colheitadeiras, elas regulam tanto a altura rente ao solo e a altura próxima à cabeça. Geralmente, a cabeça é desperdiçada, por esse motivo que eu falei, né? Porque o caldo ele é pouco açucarado, então ele até prejudica a monetização quando a cana vai para a usina, né? Porque a monetização, né, o rendimento, né, da pessoa que plantou a cana, se dá pela quantidade de cana e teor de açúcar. Então você vai levar, às vezes, você vai levar uma quantidade razoável de cana, mas tem ponta, isto é, pouco açúcar, né? Então aí o teor médio vai lá para baixo. Então, a grande questão, o solo, ele não é totalmente reto. Ah, tem as descidas, tem as subidas, tem também, mas às vezes no meio do caminho encontra o formigueiro, encontra lá, no jargão futebolístico, né, um morrinho artilheiro. E aí o grande problema, né, durante a colheita, colher terra, colher pedras. E aí, ao enviar a cana para o caminhão, a terra vai junto. E aí vai uma cana mais suja. É o que chama, né, na indústria de impurezas minerais, que aumentou muito com a colheita mecanizada, porque com a colheita manual, né, o pessoal vai no olho e consegue colher, né, praticamente sem nada de terra. E aí a única impureza que tem na colheita manual, né, é a fuligem, né? É a fuligem, mas as usinas até então, né, faziam limpeza à água, né, retiravam a fuligem, mas praticamente não tinha nada de terra, nada de, muito menos de palha, que a palha era toda queimada. Agora com a colheita mecanizada, não. Colhe embaixo, vai um pouco de terra, e é inevitável. Por quê? Porque a colheitadeira, né, ela faz um serviço de mais ou menos 80 pessoas ou mais. Então, apenas uma pessoa manejando a colheitadeira, uma outra pessoa manejando o caminhão, e aí na hora de colher vai tudo junto. Isto é, vai muito mais rápido, né? Então, o que uma pessoa fazia, vamos colocar exagerando, 10 toneladas por dia, aí você multiplica por 8 aí, por 80, 800 toneladas por dia. Vamos colocar aí um pouco menos, né? Mas 600 toneladas por dia. Então imagina, 600 toneladas por dia, só que tem uma coisa, né? Geralmente, antigamente, né, o pessoal que trabalhava no campo, né, trabalhava durante o dia. Então, assim, chegava no campo, vamos supor, às 6, 7 da manhã e saía com o pôr do sol, 5 da tarde, 6 da tarde. Agora, a colheita mecanizada pode ser feita de madrugada.
Só que é mais complicado, né, visto que aí tem a questão, né, da visibilidade do local. Mas é possível, né? Se colhe soja atualmente de madrugada, meio de madrugada, né? Por que não cana, né? E que mais? Bom, agricultura de precisão, né, que é todo estudo visando conhecer, né, a produtividade em partes da fazenda, né? Então pega lá o mapa da fazenda, né, faz lá uma análise, né, ponto a ponto, tá? Para verificar onde os pontos de maior ou menor produtividade e investigar por que aquele ponto tem uma produtividade menor, que pode ser devido ao pisoteio, devido aí a problemas nutricionais, né, o solo, enfim, tá? Rotação de culturas, né, o que significa isso? Rotação de cultura que eu dei um exemplo aí dos vídeos anteriores, 2 vídeos atrás, é do amendoim, né? Então tem locais aí que fica planta 5 anos cana, o ano amendoim é para repor nitrogênio, tá? Se não, vai ter que fazer uma reposição artificial, né? Esse termo aqui, meiose, é uma sigla, tá? Até vou mostrar aqui para você, mas procurando aqui na internet, né? Aqui, ó, o que é meiose na cana-de-açúcar? Meiose, né? Para não confundir com divisão celular, meiose, tá? É uma das táticas também, né, que foram adotadas mais recentemente, né? Opa, então ele mostra aqui que na verdade é como se fosse rotação de culturas, né? Mas olha só a sigla: método intercalar rotacional ocorrendo simultaneamente, onde você alterna. Até vou colocar aqui na apresentação, tá? Que alterna uma cultura com a outra, tá bom? Isso aí para a questão, né, de reposição de nutrientes, enfim, né? Aqui, ó, planta-se uma linha de cana e uma outra linha com outra cultura, podendo ser, sei lá, milho, soja, né? Soja também repõe nitrogênio no solo, né? Foi aquele processo que eu tinha comentado anteriormente. Vamos continuar, né? Então, vou colocar aqui, né? E uma coisa muito boa também que quando você coloca sigla, melhor colocar letras maiúsculas, né? Só para arrumar. Então, é uma das táticas, tá? Não estou dizendo que qualquer uma faz, não é isso, mas é uma das alternativas, tá? Aí fala-se também integração pecuária-floresta, né? Que também é de alternância, né? Até mesmo pecuária, agricultura, floresta, tá? Tudo isso visando aumento da produtividade, tá? Que atualmente aí em torno no Brasil de 80 toneladas por hectare, só que tem locais que até deixar mais bonito aqui, né? Só que tem locais, vou botar compartilhar, anota aqui, apresentar. Só que tem locais em que consegue-se uma produtividade até acima de 100 toneladas por hectare. Então, assim, eventos e congressos até falam, né, da meta dos 3 dígitos, né, para superar 100 toneladas por hectare. Por meio da irrigação, por exemplo. Irrigação ele ajuda bastante. E a pesquisa que eu já vi, relatos, né, que a planta Saccharum officinarum, ele pode alcançar aí até pelo menos 380 toneladas por hectare. Mas isso aí já é uma perspectiva, tá? Então, o que mais? Meiose e os inoculantes também estão sendo introduzidos aos poucos na cultura canavieira, tá? Visando, inclusive, fixação de nitrogênio do solo com micro-organismos no rizoma, tá? da cana, tá bom? Olha só, tem muita coisa para falar, né? E fiquei só no slide. A fertilidade do solo, o controle de pragas, tá? Porque fala muito se da broca da cana, né? Você faz lá o buraquinho, fica lá uma mancha vermelha. Eu experienciei a própria uma vez, chupei cana com esse negócio, né? Que se é mancha vermelha, ele dá um gosto amargo, né? Bom, não dá nada. Pelo menos em mim não deu nada, mas é desconfortável. E claro, né, quando fala controle de praga, né, visando o quê? Evitar perdas na produtividade, né, como qualquer outra cultura agrícola. E esqueci de falar, né, o objetivo das pesquisas da cana é visando principalmente o quê? A adaptação daquele cultivar naquele ambiente, naquele solo, adaptações aí à questão do manejo, aí que eu falei, né, diferença entre colheita manual e mecanizada,
e pensando assim no aumento da produtividade, né, que é em massa, né, da cana e também teor de açúcar. Então, aumentar a produtividade, né, toneladas por hectare, e também os ATRs, tá, que eu falei anteriormente. E aí tem pesquisa, né, visando diminuir o máximo na presença de componentes artificiais, né, visando o máximo aí uma adubação mais natural, tanto que, a grosso modo, as usinas utilizam vinhaça, né, que é o subproduto da fermentação, do processo de destilação, tá? Entre outras coisas. Então, a fertilidade do solo, o controle de pragas, a inserção de resíduos da indústria sucroenergética como fertilizantes, vinhaça, torta de filtro, depois eu falo para você o que é torta de filtro. A presença de novos cultivares da espécie Sácaro officinaro e Sácaro espontâneo, né, que é outra situação, né, cana-energia. E os métodos de irrigação, né, pivô, gotejamento, que seja, né, também são investigados em centros de pesquisas, universidades e usinas para obter o aumento da produtividade na cultura canaveira assim que possível. Então, antes, acima de tudo, né, antes de pensar em pesquisa, tem que pensar em o quê? Mudanças de mentalidade por parte dos funcionários, inclusive aqueles funcionários que estão lá no colocando assim, colocando a mão na massa, né? Como assim? Atualmente, se for colheita manual, né? Cortando a cana, colheita mecanizada, né? Manejando os veículos. Para mostrar para eles, né, que uma determinada atitude compromete o desempenho. Então, é mudanças de atitudes. É que nem, por exemplo, uma pessoa visando obter a carteira de motorista, né? Aí a pessoa visa obter a carteira de motorista, mas já tem experiência com direção. O grande problema dessas pessoas, né, é ter que tirar os vícios, né? Os vícios que contribuem para a perda dos pontos, né, naquele famoso exame prático dos DETRANS, e também para evitar multas. Então, o que acontece? É tirar os vícios, né, para diminuir aí as perdas, tanto na parte agrícola quanto na parte industrial, e utilizar mais dos recursos, né, oriundos de pesquisas, recursos na área de gestão, né, tanto na parte agrícola quanto na parte industrial. Tá? Então, não adianta nada desenvolver, gastar muito dinheiro não, investir muita pesquisa em variedades de cana se não tiver um trato no trabalho, né, na prática, né? E que mais? Aí, por exemplo, no centro de pesquisa, tá, onde tem lá pequenos canaviais, e consegue se obter aí uns 180 toneladas de cana por hectare, 200 inclusive, né? Mas são manejados por pessoas especializadas. Então, vocês imaginam, a pessoa que vai colher lá é uma pessoa altamente qualificada. Então, a questão também é a qualificação, tanto no campo quanto nas indústrias, tá? Há também pesquisas, já falei, né, com cultivares visando aumento da produtividade e também aumento do teor de sacarose. Aí tem umas medidas aqui, né? Por exemplo, o Grau-Brix é uma medida, né, que é obtida, né, por meio de um aparelho chamado refratômetro. O que é o refratômetro? É um aparelho que pode ser puramente manual, né? Eu tenho um refratômetro que é óptico, não tem nem pilha, nada mecânico, nada elétrico. Tá? O mais simples que tem. E é um medidor de graus Brix que tem uma escala que vai, no meu caso, vai de 0 a 32. Mas existem refratômetros que vai de 0 a 100 graus Brix, tá? Mas por que o meu vai de 0 a 32? É porque muitos refratômetros, inclusive os mais modernos, eles vão até 32. Eles são usados aonde? A grosso modo para medir teor de sólidos. Não estou nem falando teor de açúcares, teor de sólidos. Então, por exemplo, você pega lá o caldo de cana, você coloca lá umas gotinhas lá no refratômetro, ele consegue lá, vamos colocar aí 15 graus Brix, que é em torno aí de 15% de sólidos. Só que a maior parte de sólidos, né, inclusive no caldo de cana, são açúcares. Ah, tem sais, componentes inorgânicos, tudo bem, está incluído, mas a grosso modo são açúcares. E à medida que você vai fervendo, aumenta, retira-se a água, aumenta a concentração dos açúcares, aumenta a graduação Brix. Então, por exemplo, um funcionário lá na usina, lá na indústria, que geralmente você faz a medida na indústria, não no setor agrícola, pode fazer o controle do grau Brix, né, de diversos setores do processo, por exemplo, na extração do caldo, do tratamento do caldo, o caldo antes de chegar lá na fermentação, ou o caldo chegar antes lá
da indústria de açúcar, medição lá do teor de graus Brix do mel final, que geralmente tem que ser bem menor, né? 6, 7 graus Brix, né? Em comparação a 15, 12, vamos colocar 12 a 16 graus Brix aí na indústria, tá? Só para mostrar, né, que não se retira todo o açúcar possível aí para a produção de açúcar, né? Mas já falei antes, né, que o mel final, né, mesmo tendo aí 50, 40% aí ainda de açúcares, ele vai para a fermentação. Por isso que a eficiência no processo final ela é alta. ATR, açúcares totais retornáveis, é uma medida para monetização. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o caminhão chegando lá num prédio onde fica o laboratório, tem uma sonda, colhe uma amostra da cana, e aí aquela amostra faz a quantificação dos açúcares dentro de um laboratório. É por meio dos químicos, os técnicos de química que trabalham com isso. E aí, quanto mais açúcar, maior o rendimento, mais dinheiro o setor agrícola ganha. E aí tem uma outra medida chamada POL também, que é muito usada na indústria. Só que, para fins de cotação, né? Não fins de. Falei besteira, não fins de cotação. Pode ser fins de cotação mesmo, né? Fins de cotação e também para apresentar as diferenças, né, de desempenho dependendo da época, usa-se essa medida aqui, ATR, que é quilos de ATR por tonelada de cana. Então, por exemplo, numa determinada época, o valor está baixo, possivelmente é porque houve um problema aí na produtividade ou principalmente porque choveu muito em dias anteriores. Porque quando chove muito, a planta absorve muita água e aí o açúcar fica mais diluído. Agora, se colhe depois de um longo período de tempo, assim, de estiagem, aí é o contrário. Aí o cano fica, digamos, mais seca, né? E aí o teor de ATR aumenta. Mas vamos lá, pesquisa com cultivares, com teor de sacarose, resistência a solos arenosos, com menor fertilidade, né? Principalmente que é do ramo agrícola, já acha isso tudo óbvio, né? Regiões com maiores índices de pluviosidade, porque da mesma forma que falta de água pode prejudicar uma planta, excesso de água também. Maiores médias térmicas, por exemplo, os primeiros locais do Brasil onde foi plantado cana, que é litoral pernambucano e Baixada Santista, são regiões onde o índice pluviométrico é alto. Por exemplo, Baixada Santista tem média aí de entre 3.000 e 4.000 milímetros por ano, ao passo que, por exemplo, o sul do Mato Grosso do Sul é entre 1.000 e 1.500, para ver a diferença, né? Aí tem a questão da resistência à geada, né, que foi um dos motivos da decadência da cultura do café no norte do Paraná, porque teve uma época que até a década de 70 o Paraná era o maior produtor nacional de café. Então teve muita geada e esse é um grande problema para a cana também, porque quando alcança 0 grau, mais ou menos, um determinado ambiente, quando alcança em torno de 0 graus, 0 grau, né? Formam-se que cristais de gelo nas folhas da cana, e aí a planta morre, né? Que as folhas são queimadas. E aí o grande desafio, né, no setor agrícola é reorganizar a gestão da colheita, né? Porque uma máquina é usada em vários pontos de uma fazenda, vários locais daquela fazenda, ou até mesmo por várias fazendas, pode até ser usado de forma compartilhada. E aí ocorre uma geada, aí chega lá o agrônomo, faz análise do local e verifica, aquele tanto de cana foi prejudicado. O que acontece? Tem que remanejar a colheitadeira para aquele local, né, uma colheita emergencial, porque a planta já morreu, e aí com o tempo a cana fica tão dura que fica muito difícil de colher. Então, quanto mais demorada a colheita, mais dura é a cana. E aí há prejuízos principalmente lá na moagem, na extração do caldo, cana mais dura, altera a qualidade do caldo e o processo inteiro dentro da usina é alterado, é prejudicado. Tá? Então há uma reorganização da gestão da colheita, tendo até um aumento do risco de manutenções emergenciais. Tá? Mas vamos lá. Só que é algo imprevisível, assim, não é que é previsível, é inevitável, né? Eu não estou dizendo que todos os anos há risco de geada, mas tem épocas que 1, 2 dias por ano tem geada e apenas por causa de uma noite, 2 noites, a programação pode mudar completamente. Bom, florescimento é até curioso, né? Mas a cana tem flor. Então, dependendo das condições ambientais, por exemplo, uma época em que teve muito sol e muita chuva,
a possibilidade de florescimento é maior, que é formar uns ramos lá no topo, lá em cima da cabeça da cana. À primeira vista é uma coisa bonita, né? Porque são flores. E é, como você sabe, né? Flor é um instrumento da planta para disseminar sementes. Só que ele absorve muitos açúcares na planta. Então, no setor agrícola, né, evita-se ao máximo o florescimento, que absorve muitos açúcares. Tá? Então, é uma má notícia. Então, faz toda uma gestão para evitar o florescimento. Além das espécies mais adequadas à colheita mecanizada, como falei antes, né? Então, existem variedades mais adequadas à colheita mecanizada. O teor de açúcar está diretamente associado ao comportamento do clima, que interfere no grau de concentração de sacarose. Eu falei agora, né? Também há pesquisas visando o aumento do teor de lignina e celulose, visando principalmente a geração elétrica, pensando principalmente no tal do sacro espontâneo, que é uma planta visando que naturalmente tem uma produtividade muito maior do que o sacro oficinário, né? No mínimo 100, 120 toneladas de saco de cana-energia por hectare. Não, até mais, 150 no mínimo. Mas em porcentagem o teor de açúcar é menor. Então, por isso não se fala muito em plantar a cana-energia para extrair o caldo. Porque se em vez de substituir o oficinário por espontâneo, cana-de-açúcar por cana-energia na moagem, por exemplo, a quantidade de energia gasta, o tempo gasto na moagem, por volume de caldo extraído, vai ser maior. Isto é, o tempo gasto vai ser menor, vai ter um desperdício de tempo, né? Porque você vai ter que levar, inevitável, a mesma quantidade de cana na extração do caldo. Só que com a mesma quantidade vai extrair menos caldo. Porque, como falei, né? A sacro espontâneo ele é mais fibroso. Tá? Bom, vocês estão vendo que tem muita coisa para falar, né? Deu quase 1 hora de vídeo, né? E embora tenha algumas coisas que eu já falei, né? Há o potencial de crescimento, pode utilizar áreas subutilizadas, né? Por exemplo, pecuária extensiva, né? Tem lugares aí que ainda há menos de um animal por hectare, né? Pode utilizar essas áreas, que a grande vantagem do agricultor em relação à pecuária é, embora, apesar do investimento maior, né? Os rendimentos são maiores. Onde o preço da terra ainda é baixo. Discute-se algo que é um limite de 380 toneladas de cana por hectare, podendo esse valor ser maior. Além das canas, por que não investir em outras culturas açucaradas, né? Como comentei anteriormente, né? O porquê da consolidação da cana, não só no Brasil, mas em muitos países de clima tropical. Mas também é uma discussão acerca do aproveitamento maior do setor industrial na entre-safra da cana. Então, tem pesquisas, por exemplo, entre março, abril até novembro, dezembro, usar cana, e dezembro até março, por aí, usar, por exemplo, sorgo sacarino, que é uma planta que é também que tem caule, é fibroso, extrai-se o caldo para produzir açúcar, também produzir etanol. O sorgo sacarino é a vantagem que a curto prazo, no período de 3, 4 meses, a produtividade é maior que o da cana, só que a cana é uma planta de mais longo prazo. Então, depois de 3, 4 meses, você colhe o sorgo, você coloca lá para moer. Aumentando a eficiência na usina, por quê? Porque por causa da entre-safra da cana, né? Vai de acordo com a disponibilidade da cana, questões climáticas, etc., e questões estruturais. Tem usina que entre safra dura 5 meses, 4 meses, 3 meses. Tudo bem, é o tempo para efetuar as manutenções de longo prazo, né? As manutenções maiores da usina. Mas tem situações aí que dá para inserir mais uma matéria-prima. Tá? Então, tem usinas no Mato Grosso, usinas assim, híbridas, onde já existia a planta para moer cana, estão colocando lá uma planta de sacarificação, né, do amido do milho, né, processamento do milho, para ser usado principalmente na entre-safra da cana, porque entre-safra da cana está tudo parado, né, a moagem está parada. Moagem não, extração do caldo, né, porque não existe só moagem, tem usinas que praticam a difusão da cana. Mais para frente explico melhor o que é difusão. Então, há estudos acerca, visando o aumento da produtividade industrial, né, aumento da utilização dos processos da indústria na entre-safra da cana, usar outras matérias-primas como alternativas, principalmente sorgo sacarino. Tá? Aí tem aqui mandioca, milho. Atualmente, o Mato Grosso, né, tem usinas já existentes de cana que estão colocando milho ou construindo as duas juntas, ou construindo apenas a de milho.
E quando eu falo construir as duas juntas, né, para processar tanto a cana quanto o milho, pode ser as duas ao mesmo tempo ou pode ser o milho apenas na entre-safra. A grande vantagem do milho é que, ao contrário da cana, ele pode ser armazenado por mais tempo, desde que devidamente conservado, né? Aí tem outras matérias-primas, né, que são pesquisadas com o mesmo objetivo, como a mamilácea, como a mandioca, batata doce, enfim, né? Não devemos esquecer do conflito alimentos versus alimentação animal versus energia, que é muito comum quando discute o uso do milho. No caso da cultura canaveira, nem tanto, porque a grande maioria das usinas produz alimento e combustível ao mesmo tempo. O setor sucroenergético, se não tomar os devidos cuidados, gera impactos ambientais diversos devido à poluição do solo, lençol freático, né? Que até a década de 70, 60, jogava lençol freático despejava lençol freático nos rios, né? O que prejudica a fauna e a flora e abastecimento urbano de cidades próximas. Aí tem as queimadas, né, que eu falei, e pesquisas com zonamentos agroclimáticos, né, investigando aí regiões potenciais de cana-de-açúcar. Potenciais. Bom, vou parar por aqui, senão fica muito grande, aí o próximo vídeo continua, né? Tem mais alguns pontos aqui, né? Apesar da matéria envolver mais indústria, né? Mas a parte agrícola eu acho essencial, relevante, né? Para mostrar também, né, o porquê da escolha da cana, né? Durante a história da humanidade. É isso, então. Espera aí até o próximo vídeo.